Seja louvado. Vou ler uma palavra aqui, João capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda que tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessa palavra, e muitos dele diziam: tem demônios. Está fora de si, porque ouves, dizia outro, essas palavras não são de demoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Irmão, quando Jesus falava, ninguém entendia a linguagem do Senhor. Tem uma passagem aqui, quando o Senhor Jesus Cristo começou a mencionar umas palavras de difícil compreensão. Aqueles homens, não, de tal maneira, eles não compreenderam, que eles levaram aquela palavra no pé da letra, como se dizendo assim que Jesus pegaria sua própria carne, cortaria e dava para eles comer, ou pegaria o seu próprio sangue e daria para eles beber o sangue dele mesmo. E aí ele foi questionado, e ali os seus discípulos falaram: dura esse discurso, bendito seja Deus. Então ele falou assim: a palavra que eu disse são espírito e vida, a carne para nada aproveita. Aí ele falou assim, aí os discípulos já não queriam mais seguir, ele já começou a ir embora. Pedro falando assim: ô Senhor, é duro esse discurso. Quer ir também, Pedro? Pode ir. Se você quiser ir, você pode ir. Porque eu não preciso de você para cumprir minha missão. Eu já tenho o Pai. O Pai é suficiente para mim. Ele é o Pai. Ele é o bom pastor. Antes de mim, ele já era o bom pastor. Então, tudo que eu necessito está nele. O que eu preciso está nele. Eu não dependo do homem da terra, eu não dependo da mulher da terra. Eu dependo de Deus. Porque o que Deus ele tiver para mim, ele vai saciar, vai fartar minha alma, vai saciar minha alma. O que eu precisar, ele vai prover. Ainda não é o tempo ainda, bendito seja Deus. Então, eu tenho fé que ele vai conceder. Para você, não tem fé, não acreditar nas minhas palavras, tudo bem. Você não é obrigado a acreditar em mim, mas você vai ver. Porque aqui, o povo olhando aqui, falaram muitas vezes assim, falaram assim pro Senhor: essa palavra é de demoniado, como pode isso? Porque não entendia como pode dar a vida e tornar a tomá-la, porque não entenderam, porque o Senhor Jesus Cristo deu a vida e ele tornou a vida de volta e cumpriu toda a palavra de Deus. Deus não precisa da sua aprovação. Deus não precisa de você falar assim: eu quero acreditar nisso daí. Deus não precisa da sua aprovação. Importante é o que ele vai fazer. Importante é o que ele faz. Se não vir de um lado, Deus vai mandar do outro lado. Bendito seja Deus.
mas ele vai satisfazer uma alma aflita e contrita na presença dele, a alma humilhada perante o Senhor. Não que a alma está sendo humilhada, humilde, não, é uma alma desprezada, é uma alma que pessoas oprimem ali e a pessoa ela não pensa mais em nada, ela só pensa, ah, Senhor, eu entrego toda a minha condição ao Senhor. É o Senhor que eu dependo. Muitos vão falar assim, tá falando bonito porque quer ganhar glória. Não importa da forma que eu falo se eu quero ganhar glória ou não. Não importa, meu irmão. Isso daí você tá buscando pretexto. Para que você também faz o mesmo? Não adianta. Não adianta vir com pretexto. Jesus é o bom pastor. Ele é o dono da obra. Ele que deu a vida, ele que deu o sangue. E você é o que? Tá entendendo? Jesus Cristo, ele acaricia a alma. Você falaria assim com a tua esposa? Você ficaria acusando a tua esposa? Então por que você fica acusando a noiva de Deus na igreja? A noiva que Deus estabeleceu? Hã? Tá acusando? Você é uma serpente, sabia? Você é uma cobra. Bendito seja Deus. É, kamanasso que anda yuki mandasso yanda yuki maio. Você é uma serpente. Bendito seja Deus. Kamanacho katayo miano sumahano suhaba sumaha. Vamos lembrar lá? Você é uma serpente. Serpente ardente. Bendito seja Deus. Está acusando o povo de Deus, a noiva do Criador? Bendito seja o Senhor. Aleluia. Você está acusando aquele que Deus já lavou? Não, 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 não. Bendito seja Deus, serpente. Está acusando? Vai continuar acusando? Deus tem as armas próprias para você. Sabia? Bendito seja Deus. E aqui Jesus Cristo falou, eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não tem cuidado. Quem é o mercenário? É o que depois, é o que substituiria talvez o pastor em alguma coisa. Mas ele não tem cuidado das ovelhas. Ele foge, tá entendendo? Qualquer um foge, meu irmão, porque não tem cuidado. Não tem sentimento pelas ovelhas. Não tem, acha que só levar para comer, para beber, tá bom. Aí já cumpri minha missão, levei para comer, para beber. Tá bom? Se chegar um lobo aí, não importa, depois eu falo, ah, não, não, chegou um lobo aí, não teve culpa não, não. Entendeu? Mas Jesus Cristo não, meu irmão. Veio um lobo, ele enfrenta, ele vai em frente para defender a ovelha. Ele não só leva para comer, para beber, ele vai ver a patinha da ovelha para ver se tem alguma inflamação, ele olha para cada canto do corpo da ovelha para ver se tem alguma coisa que está trazendo dor para ela, alguma coisa que está trazendo uma aflição para aquela ovelha. Ali ele olha cada uma, tá entendendo? Se tem alguma coisa, ele é paciente, ele começa a tirar os carrapichos, ele tem amor pela ovelha. Se machucou, ele coloca no ombro com amor e vai levando. Ele aquece a ovelha que está doente. Ele não deixa perder nenhuma porque ele ama. E esse é o amor de Deus que está, esse amor de Deus que está unido a nós em Cristo Jesus Cristo. É esse amor que Deus tem por nós, por Cristo Jesus. Deus tem esse amor por nós. E não há nada que possa nos tirar do amor de Deus, nem espada, nem nada. Porque é como se diz assim, ovelhas, eu morro por vocês, vão morrer, mas eu morro junto. Tá entendendo o amor do nosso Senhor? Então aqui ele leva para pastagem. Ali ele abre a porta, leva para pastagem, traz de volta, ele é a porta. E se ele é a porta, ele tá defendendo, protegendo ali. Ninguém entra e ninguém sai. Tô cuidando. Tá entendendo? Ali ele fala assim, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Você tá vendo, meu irmão? Porque o Pai ama Jesus Cristo? Porque por isso que Deus ama Jesus Cristo?
Porque Ele dá a vida, tá entendendo? Ele dá a vida para tornar a tomá-la. Quer dizer, Deus, Ele é um amor tão grande que Ele deu a vida a nós através do fôlego de vida. E agora, o homem morto espiritualmente, Deus deu a vida para a carne. E agora, para mostrar que Jesus seria melhor que Deus, então tá bom, eu sou homem, então eu vou dar vida espiritual para a alma viver eternamente. Deus deu a morte eterna para o homem, mas agora Cristo, pela sua morte, Ele daria vida. Então quem dá a vida para a pessoa viver, essa pessoa é amada por Deus. Quem dá vida para outros tem o amor. Esse Deus ama. Tá entendendo, meu irmão? Então, qual que é o mandamento maior? Amar Deus? Sim, amar Deus sobre todas as coisas. Mas agora, para você ser amado por Deus, você tem que morrer pelo amor. Agora que a condição é o quê? Nós temos que morrer pelo amor de Jesus Cristo, morrer pelos nossos irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho que muitos não é ensinado. Tá entendendo? Tem pessoas levantando em cima do púlpito, estão ferindo, estão acusando, estão levantando acusações achando que estão fazendo a vontade de Deus. Estão fazendo a vontade de Deus? Então sim, estão nos promovendo, louvado seja Deus por isso, estão nos promovendo a nós. Bendito seja Deus, eu não vou reclamar, está me promovendo. Bendito, estão me glorificando. Kamanasso kandaio que mandaio, que mandasso yandá que ortou yamar. Porque todas as coisas, aleluia, Senhor bendito Deus. Olha só, meus irmãos, esse mandamento eu recebi de meu Pai. Eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Eu tenho poder. Deus deu poder para o Senhor Jesus Cristo para dar a vida e para tornar a tomá-la. E Ele fez isso na ressurreição. Ele deu sua vida. Ele deu a vida. Ele deu a vida. Eu dou minha vida. Eu dou minha vida para tornar a tomá-la. Porque dou minha vida para torná-la a tomá-la. Entendeu? Porque a condição aqui, bendito seja Deus, do amor do Pai sobre Cristo, teria uma condição, uma missão para Cristo. A missão de Cristo era o quê? Da vida espiritual para a humanidade, da vida eterna. Então, se Cristo não cumprisse, aqui a palavra está bem clara, Deus não ia amar Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas a condição é que Deus, Jesus Cristo, ele não é um ser que é desobediente, mas ele é obediente à verdade. E aqui ele falou, dou a minha vida para torná-la, tomá-la. Mas quando ele estava lá, ele não queria cumprir a missão, ele não queria dar vida, irmão. Então ele rogou ao Pai, sabendo que tudo isso. Então ali, ele teve que aprender a obediência naquilo que padeceu. O tempo se passou, foi machucado, apanhou, entendendo que o quê? Glória a Deus, aleluia, que o homem precisava de Deus, porque o homem é mau. Por quê? Porque todo mundo viram Jesus curando, alimentando, encurvando para dar comida na boca do povo. Bendito, lavando os pés dos discípulos, fazendo grandes obras e maravilhas, fazendo bondade, curando, libertando das amarras do adversário, trazendo a lei de Deus para o povo. Ali Deus não mudou nada, trazendo ali o alívio para a terra. Aquela terra eles jubilavam de alegria, irmão, de tal maneira que havia muita alegria naquele povo lá. Era festejando porque o reino de Deus estava ali. Mas a condição do que? Quando Jesus Cristo viu, ele estava no corpo de carne, ali
Ele sabia que o homem era, mas ali ele sentiu na pele o que o homem é, mal. Então Deus Jesus Cristo com certeza ali falou, é mesmo, é bom obedecer ao Pai, porque esse mundo tá corrompido, esse mundo é mau, o homem é mau, porque ele foi sentindo na pele, ele não só soube, ele sentiu o que é a maldade do homem na pele, a injustiça, pessoa injustiçando, irmão, que as pessoas são capazes de fazer, matar. Bendito seja Deus, porque a lógica de Deus, a lógica de Jesus Cristo, não é a lógica nossa. A lógica de Deus é o que Deus ele determinou, é aquilo que ele pensa que é certo. Nós não vamos editar a regra para Deus, achar, Deus, eu acho que isso é certo. Não, não é o que você acha que é certo. Você está achando que é certo, você é um mentiroso para Deus. Porque o que Deus acha, o que Deus vê, o que ele pensa, é isso que é a realidade. Não é a realidade sua. A realidade de Deus é o que Deus pensa. Tá entendendo? Não adianta você falar, achar isso não é certo, isso é aquilo. O certo seria isso. Porque teve que ser assim? A não ser o quê? Não, a lógica de Deus ela é mais exata do que a do homem. Aqui o homem é mau e pronto, acabou. Entendeu? Não vou meditar as regras na presença de Deus. Aí tem uma parte que o Senhor Jesus Cristo falava assim, ó. Vocês não entendem a minha linguagem. Porque procurais matar-me porque eu fiz uma obra boa. Não vamos te crucificar porque você fez uma obra boa, mas porque você disse que é igual a Deus, que é filho de Deus. Aí Jesus Cristo ele começou a conversar com eles ali, porque o pessoal não entendia a missão do Senhor, levava as palavras do Senhor de qualquer maneira, não tinha compreensão. Por quê? Porque aqui Deus não queria que eles entendessem mesmo, então eles iam entender da maneira deles. Quem era para entender, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Aqui Jesus Cristo falou na palavra dele. Então ele é o Filho de Deus, aquele que crê nele, porque não é para você entender exatamente. Não é para você buscar entender, buscar querer entender. É para você crer. Ele falou que é assim, pronto, final. Não tenta tentar adivinhar por que é assim, porque eu acredito que não seria assim, assim é errado. Não, ele não quer que seja assim. Ele fala, é assim e é assim. Acabou, basta você crer. Essa é a lógica de Deus, meus irmãos. E o seguinte, essa é a lógica de Deus. Deus, a compreensão de Deus é assim, é crer, não é questionar. Ele falou que Jesus é a salvação, que ele é isso, ele é aquilo. Pronto, final. Não tem mais explicações. Ele é a salvação e pronto, final. Se você não crê, o problema é seu. Você vai continuar no pecado e infelizmente o seu futuro vai ser a perdição. Às vezes nós falamos, às vezes nós achamos que a lógica de Deus é que é nós. Ah, mas Deus ama nós. Eu amo Deus. Mas a visão de Deus não condiz isso. Porque você fala, eu amo Deus, mas Deus ele não recebe esse tipo de amor. Sabe por quê, meu irmão? É diferente o pensamento do nosso Deus. Kamanasa katayomanda. Ibanasoyanda kamanasoyamba katayomana. É diferente. Porque ele falou assim, aquele que me ama é aquele que guarda meus mandamentos. Se você não guarda os mandamentos de Deus, não tenha ousadia de falar que ama a Deus porque você não ama a Deus. Sabe por quê? Ah, mas Deus ele é compreensível. Não, irmão, não é a compreensão de Deus não é a mesma compreensão que a sua. Você fala que ama a Deus, mas não cumpre o mandamento de Deus. Na lógica de Deus, na verdade de Deus diz, você não me ama, eu não aceito esse amor não é verdadeiro para mim. Porque o amor que é verdadeiro é aquele que ouve a minha voz e pratica. Aquele que obedece os meus mandamentos. Tá entendendo? Se você não cumpre os mandamentos de Deus, você não ama a Deus. E aí você não está cumprindo o primeiro mandamento já.
Aí você não ama o teu irmão, já não está cumprindo outro mandamento. Infelizmente, você está descumprindo os 10 mandamentos ao mesmo tempo. Tá entendendo? Então, para você dizer que ama a Deus mesmo, para ser aceitável, porque todos nós falamos assim, eu amo Deus. Logicamente, nós amamos a Deus. Mas a Deus, ele entende que ele não é amado. Ele entende que isso não é amor. Porque amor é quando pratica os mandamentos. Ele provou porque é. Porque Jesus falou assim, ó. Por isso o Pai me ama. Jesus falou, por quê? Porque o Pai te ama. Porque eu dou minha vida. Eu dou minha vida pelas ovelhas, eu dou minha vida. Eu dou minha vida para essa obra aqui, para torná-la tomá-la. Então, o amor de Deus, quando Deus nos ama, Ele ama nós, porque Jesus é o reflexo de Deus. Então, é o seguinte, para Jesus refletir Deus, o Senhor Jesus Cristo tinha que fazer aquilo. Porque se Jesus não fosse a imagem exata de Deus, ali não é igual a Deus. Por mais que Jesus que não queria ir, rogou ao Pai, sabendo que o Pai, ele é assim, mas o Pai, ele decidiu para fazer a obra. Porque a lógica de Deus é: amar não é dizer que ama, não é dizer que ama. Quando a lógica de Deus é, não a nossa, porque a nossa é diferente que a de Deus. A nossa lógica é diferente. Mas a lógica do nosso Criador é que Ele provou o seu amor dando seu Filho para morrer na cruz. E agora? Qual que é a sua prova para amar a Deus? Para dizer que ama a Deus? É cumprindo com os seus mandamentos, sabe por quê? Nós já vai entrar na questão da prostituição, da noiva que é prostituta. Quer dizer, ela se corrompe com tantas coisas. Então é o seguinte, quando não obedece os mandamentos, quando não obedece a Deus, esse é tido como que uma pessoa desobediente. Essa pessoa já começa a se contaminar, se desleal a Deus. É como o casamento é desleal ao Senhor, porque não está obedecendo os conceitos certos. Porque na nossa ética aqui na Terra, como convém uma mulher e um homem a dar certo, porque para não haver traição, alguma coisa, o homem já tem um conceito estabelecido. Cobiçar uma mulher, perto da mulher, desrespeitar a mulher, olhar, desejar, fazer coisas, para nós falamos, isso é errado. O conceito nosso é assim. Agora o conceito de Deus também é semelhante assim. Ó, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Eu tenho ciúme, eu me aborreço disso. Então esse é o conceito do Senhor. E é o seguinte. Então Deus, ele é o seguinte. Eu te dou a escolha. Quiser ir, pode ir. Quiser ficar, tô de braços abertos. Não vai significar que eu não te amo, porque eu amo. Mas, na verdade, eu não posso negar a mim mesmo. Eu sou fiel. Eu sou fiel. E se você não quer ser fiel comigo, então pode ir, porque comigo não vai ficar. É isso a lógica de Deus, irmão, porque a lógica de Deus não é a mesma que a nossa. Então Deus, que Deus orgulhoso, que Deus mal, não é mal. Deus só quer atenção para ele, sei que tem. Não, porque Deus, a gente fala assim, nossa, eu sou tão orgulhoso porque eu falo que eu sou humilde, que eu sou isso ou aquilo. E Deus, ele não fala que ele é, tá entendendo? Ele é, tá entendendo? Então ele é fiel, ele é fiel. Ele cumpre com as coisas, com o compromisso com o que ele fala. Ele é fiel, meus irmãos. Então, quando nós não amamos a ele, não obedecemos seus mandamentos, somos desleais a ele, ele entende isso como infidelidade, porque ele é fiel. Já entendeu quando a gente pratica uma coisa, a gente anda certo e uma pessoa não anda certo com a gente às vezes cumpre o compromisso,
Mas às vezes quando chega aquela vez a pessoa cumpre o compromisso que a gente não cumpre, a gente não fica ofendido, nós ficamos ofendidos, porque não fez certo. Eu faço e a pessoa não faz. Então a lógica de Deus é assim, meus irmãos. Deus conhece ele é fiel. Tá entendendo? Então, aqui, tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa dessa palavra. Muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si, porque ouves? Dizia outro, essa palavra não são de demoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? As pessoas queriam degrinir o Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos, serpentes, em cima de coisas falando, degrinindo a imagem nossa, meus irmãos. Tá entendendo? Degrinindo a imagem da noiva de Deus, irmão. Tá entendendo? Do povo de Deus, meus irmãos. Isso é muito sério, é serpente. E essas pessoas aqui que falavam porque você ouve ele, porque esse aquilo, porque ele é assim, e falava do Senhor, queria questionar o Senhor, falava contra o Senhor algumas coisas. Então o Senhor, ele falava assim, vocês são semente da serpente, que isto é, vocês são filhos da serpente. Vocês estão acusando, procurando matar. Tá entendendo? Deus seja louvado.